Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. Ela fala sobre a ignorância. Ela fala sobre a ignorância. A ignorância, ela destrói as pessoas. A ignorância que as pessoas vivem. A ignorância por causa da falta do entendimento. Irmãos, ela destrói pessoas. A causa, irmãos, do declínio da Igreja Evangélica Mundial o principal obstáculo é, sem dúvida, irmãos, a ignorância das pessoas. Ou seja, nós não podemos chamar muitos cristãos de corruptos, de hipócritas, porque estas são palavras muito fortes. Mas a principal causa, irmãos, é a ignorância, porque a ignorância ela cega as pessoas, ela faz a pessoa se acomodar àquilo que ela acredita, àquilo que são as suas convicções, àquilo que são os seus ideais. Mas porquê ignorância? Porque elas não leem as Escrituras, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não conhecem as Escrituras, elas vivem só daquilo que ouvem falar. Elas vivem daquilo que as pessoas, que ouvem as pessoas falar. E muitas das vezes, o que as pessoas falam não tem qualquer valor e fundamento bíblico, mas elas acabam por aderir, elas acabam por comer, elas acabam por saborear. E isso se torna as suas convicções, ou seja, uma fé construída pelo que as pessoas dizem e falam. Ou seja, uma fé sem discernimento bíblico e teológico. Então, essa ignorância faz com que a pessoa seja completamente destruída. Ela faz com que a pessoa seja completamente destruída. Ela se destrói a si mesma, porque a sua fé ela não tem uma base bíblica. A sua convicção não tem fundamento. E quando essas pessoas elas são alertadas por alguém que tem algum conhecimento bíblico, alguém que está dentro do corpo, alguém que tenta corrigir, alguém que tenta exortar a sua vida, ela não aceita, essa pessoa ela não aceita. Ela é orgulhosa, ela acha que só ela é que está certa. Ela nem para ouvir, ela não quer ouvir. Ela é que sabe, ela é maior, ela é dona da verdade ou dono da verdade. E o que é que acontece? Ela é contaminada pelas suas emoções. Ela é contaminada pelas suas emoções. Ela é contaminada pelas suas consciências. Ela está cega. Ela não aceita o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porquê? Porque ela está tão enraizada em uma mentira que ela não consegue parar nem sequer para pensar. A mesma coisa, irmãos, acontece nas seitas, nas doutrinas enganosas. Homens fazendo-se passar por bons são homens maus. Homens fazendo-se passar por pastores de ovelhas são lobos maus. Fazendo-se passar por pastores de ovelhas que mostram ser hábeis no falar, são astutos, são inteligentes e mostram ser sábios. E muitas pessoas, ouvindo essas pessoas, elas ficam encantadas pelaquilo que elas ouvem. Elas acham o máximo aquela pessoa falar. Elas adoram ouvir aquela pessoa falar. Mas e se aquilo que essa pessoa fala não estiver fundamento bíblico? Muitos deles, irmãos,
são enganados assim. Muitos de nós têm sido enganados assim. E a Bíblia, ela fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Então, a pessoa, ela pode falar muito. Essa pessoa, ela pode falar muito. Ela pode ter uma linda voz, mas ela pode também distorcer a palavra. Ela pode interpretar mal a palavra ou distorcer a palavra. E hoje em dia é o que está acontecendo mais do meio da igreja, do meio evangélico. É o que está acontecendo. Mas o público, as pessoas que estão ao redor, elas comem e bebem. Porquê? Mais uma vez por causa da ignorância. Então a ignorância destrói. Porque elas não conhecem as Escrituras. Porque elas não conhecem Deus. Elas não conhecem a sua palavra. E então a sua fé, ela não tem alicerces fortes. Ela não tem maturidade. Por quê? Porque ela não lê a palavra de Deus. Ela não lê as Escrituras. A maior arma do cristão, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é a fonte da vida. Ela é o alimento espiritual. A palavra de Deus, ela nos tira a ignorância. Ela nos tira da ignorância. A palavra de Deus, ela nos mostra a verdade. Ela nos liberta. Ela nos transforma. A palavra de Deus nos mostra o caminho verdadeiro. Ela nos mostra a verdade eterna. Então, como eu posso viver uma vida para Deus se não ler a Bíblia? Irmãos, não podemos viver uma vida para Deus sem ler a Bíblia. Não podemos adorar Deus e glorificar Deus sem conhecer a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela contém, irmãos, o verdadeiro alicerce. Ela contém a verdadeira estabilidade, o verdadeiro entendimento. Ela me ajuda no meu caminho, ela me ajuda no meu falar, ela me ajuda no meu agir, ela me ajuda no meu ouvir, ela me ajuda no sorriso, no amar, ela me ajuda no servir as pessoas, ela me ensina como me comportar, ela contém a verdadeira verdade. E nos mostra também o caminho errado. Nos mostra as más escolhas, os maus caminhos, os caminhos tortuosos, o caminho errado, as más escolhas. Nos mostra os falsos líderes, os falsos profetas, os hipócritas, os mentirosos, os lobos maus. Mostra-nos também quem são os verdadeiros homens de Deus. A palavra de Deus nos mostra quem são os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, mas também nos mostra os profetas de Baal, os mentirosos, os enganadores, os falsos líderes, os falsos mestres. Ela nos mostra tudo isso. Então, se nós não conhecermos a palavra, nós somos ignorantes, então a ignorância nos destrói, ela nos contamina, ela nos destrói. Então, porquê tanto engano do meio do corpo de Cristo? Por causa da heresia, por causa dos falsos mestres, por causa do falso testemunho, da falsa doutrina. Porquê? Porque o povo não lê a Bíblia. Os espectadores não leem a Bíblia. E o não ler a Bíblia, irmãos, faz nós sermos incultos, faz nós sermos leigos, faz nós sermos cegos, porque achamos que nós podemos viver de qualquer forma para Deus. E isso não é verdade. Nós não podemos viver de qualquer jeito para Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira para Deus. Não. Não é assim. Existem leis, irmãos. Existem mandamentos. Existem ordens de Deus para as nossas vidas.
A obediência e a fé, ela andam de mãos dadas, ela tem que andar de mãos dadas. A obediência e a fé, elas devem andar de mãos dadas. Mas a fé, irmãos, a nossa fé, ela deve conter Bíblia. A nossa fé, ela tem que ter um fundamento. Ela não pode ser uma fé cega, irmãos. Ela não pode ser uma fé sem entendimento. Ela não pode ser uma fé sem palavra. Ela não pode ser uma fé sem doutrina. Ela não pode ser uma fé não discipulada. Irmãos, a nossa fé, a verdadeira fé, ela tem que ser uma fé racional. Ou seja, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, o que estamos cá a fazer e porquê. E porquê que estamos aqui. E o que estamos cá a fazer, o porquê. Ela deve conter, irmãos, a nossa fé. Ela deve conter a palavra, ou seja, ela deve ter fundamento bíblico. Ela deve ter entendimento. A nossa fé ela deve ter sabedoria. A nossa fé ela deve ter discernimento e prática. Ou seja, a nossa fé, irmãos, ela é construída. A nossa fé ela tem que ter uma base bíblica. A nossa fé ela tem que ter estabilidade. A nossa fé ela tem que ter convicção naquilo que crê e naquilo que acredita. Essa é a verdadeira fé, irmãos. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. É uma fé viva e uma fé prática. Mas porquê prática, perguntas tu? Porque ela está sempre a crescer. Quanto mais Bíblia lê, mais entendimento tem. Quanto mais ora, mais sabedoria e maturidade tem. Ou seja, aprendendo a cada dia. E a nossa fé, ela é usada, ela é praticada. Ela pratica aquilo que aprende. A nossa fé, ela é usada no dia a dia. Ela é usada nas nossas escolhas. Nas escolhas, no falar, nos gestos, no ouvir, no responder, no abraçar, em cada gesto. A nossa fé, irmãos, ela é posta em prática. Ela tem que ser e deve ser uma fé viva, porque a nossa fé ela tem entendimento. A nossa fé ela tem que ter bagagem, ou seja, ela tem muito conhecimento bíblico, ela tem que ter conhecimento bíblico. Porquê? Porque ela lê as Escrituras, porque ela conhece a palavra de Deus. Ou seja, porque ela vive pelas Escrituras. Ela lê as Escrituras e vive pelas Escrituras. Ela vive aquilo que as Escrituras falam e ensinam. Porque a Bíblia, irmãos, ela é a palavra santa, perfeita e imutável de Deus. Ela foi revelada para nós através do Espírito Santo e ela foi deixada para nos guiarmos e nos direcionarmos por ela. E então, irmãos, ao lermos a palavra de Deus, só assim poderemos estar só tendo conhecimento bíblico, e teológico, irmãos, nós podemos estar debaixo da proteção, debaixo das asas do Onipotente, do Deus Altíssimo, debaixo de suas leis, irmãos. Ou seja, quando nós só podemos estar debaixo da lei de Deus, debaixo da proteção de Deus, quando nós não infringimos as suas leis e não pecamos contra Deus. Só assim, irmãos, nós podemos viver uma vida espiritual, uma vida, irmãos, que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Porquê? Porque a nossa fé ela é viva e prática. Porquê? Porque nós temos entendimento e sabemos aquilo que Deus quer e exige de nós. Então, irmão, medita no que a palavra te disse. Medita naquilo que foi a mensagem deste vídeo.
Lê, irmão, a Bíblia. Não deixe, irmão, de orar. Não deixe a palavra de lado. Não deixe a meditação de lado. Irmão, a meditação ela é extremamente importante para não seres facilmente enganado pelas seitas, pelos devoradores, pela heresia, pela mentira, pela hipocrisia. Irmãos, não sejas orgulhoso, não sejas ignorante na tua vida, naquilo que tu acreditas e naquilo que tu praticas, naquilo que é a tua verdade diante de Deus. Irmão, eu quero que tu possas entender se tu realmente estás dentro da verdade e vivendo uma verdade, ou se estás enganado, vivendo uma mentira, seja sendo abominação aos olhos de Deus, porque estás longe de Deus e fora do fogo que Ele requer de ti. A tua fé, ela tem que ser uma fé prática, uma fé viva, uma fé que tem entendimento, que tem sabedoria, que tem discernimento, uma fé que tem estabilidade, uma fé que tem uma base. Lembra-te, há oportunidade, há esperança. Apenas deves reconhecer que a tua vida não agrada a Deus, que não oras o suficiente, que não lês a Bíblia. Então é hora de mudares de mentalidade. Arrepende-te dos teus maus caminhos. A palavra de Deus diz: reconhecereis o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Arrepende-te diante de Deus e muda a tua vida. Muda o teu comportamento perante Deus e perante a sua face. Muda o teu dia a dia. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a ter mais intimidade com Deus na oração. Irmãos, é importante. E são os dois fatores determinantes para viveres uma vida vitoriosa e que agrada a Deus. É a oração e a palavra de Deus. A oração e a meditação nas Escrituras. Lembra-te, Deus, Ele é perdoador. Lembra-te, se precisares de restauração, pede a Ele, porque Ele é Deus que restaura. Se precisares de entendimento, pede a Ele, Ele te dará entendimento. Se precisares de cura, pede a Ele, porque Ele é Jeová Rafá, Deus que cura e Deus que sara. Se precisares de força, pede a Ele, porque Ele é Deus forte, Ele te dará força. Se precisas de paz, pede a Ele, porque Ele é o príncipe da paz. Ele te dará paz, Ele te dará descanso. Jesus disse: venham a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele te dará paz, Ele te dará descanso. Se precisas de conselhos, pede a Ele, porque Ele é o conselheiro. Ele te dará conselho, Ele te irá aconselhar. Ele é o teu protetor, Ele é protetor, irmão. Ele é ajudador, Ele é provedor. Ele é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Lembra-te, é importante teres uma vida devocional. E o que é uma vida devocional? É teres intimidade com Deus, uma intimidade com Deus, uma intimidade maior, um relacionamento íntimo com Deus. É importante teres um relacionamento íntimo com Deus. Irmão, a Bíblia, tu estando a ler a Bíblia, é Deus a falar contigo. É Deus a falar contigo. É Deus a falar para ti. É Deus a ensinar-te. É Deus a guiar-te. É Deus a capacitar-te. É Deus a te dar discernimento, a te dar inteligência, a te dar sabedoria. E a oração, irmão, és tu a falar com Deus. A oração és tu a falar com Deus.
És tu a falar com Ele. A oração és tu a falar e a responder a Deus. Não importa se sabes orar ou não. Eu tenho uma boa notícia para ti. A Bíblia diz que nenhum de nós sabe orar. O Espírito Santo de Deus é que intercede por nós com gemidos até Deus. Ora a Deus do teu jeito. Ora do teu jeito. Ora a Deus do teu jeito, pelas tuas palavras. Não tenhas vergonha de orar a Deus. Ora. Tem intimidade com Deus. Relaciona-te mais com Deus, porque Ele quer se relacionar mais contigo. Não tenhas vergonha. Orar é como se estivesses a falar com uma pessoa e ela estivesse à tua frente. Apenas tu estás a falar para essa pessoa. Porque na verdade, Deus, Ele estará à tua frente quando tu estiveres lá a falar, a orares. Deus estará à tua frente. Ele está lá a ouvir. Ele está lá para te dar descanso. Ele está lá para te dar paz. E Ele está lá para te dar a alegria que precisas. A consolação que precisas. Guarda esta palavra e busca Deus. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. O teu coração, ele é enganoso. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim há caminhos de morte. Olha para Deus. Não deixe Deus para amanhã. Não deixe as migalhas para Deus. Ora a Deus. Busque esse Deus maravilhoso. Esse Deus que morreu por ti e por mim. Que pagou um preço. Um preço que nenhum homem poderia pagar. Que nós não poderíamos. Nós estávamos condenados à morte. Mas Ele morreu por nós para nos salvar, para nos condenar, para nos resgatar, para nos salvar. Tem intimidade com esse Deus. Ganhe intimidade com esse Deus. Ele quer se relacionar mais. Ele quer se dar mais a conhecer. Ele quer se revelar mais na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Quer mudar a tua história. À medida que tu fores abrindo o coração para Ele, Ele vai entrando. Ele vai dirigindo. Mas tu precisas te entregar completamente. Guarda esta palavra em nome de Jesus, irmão. Oh, irmão, guarda esta palavra em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia se renova a cada dia. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa fonte. Sem Ele nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não somos nada, irmão. Em nome de Jesus, guarda esta palavra. Começa a buscar mais. Começa a ter intimidade. Fala aquilo que ninguém quer falar. Faz aquilo que ninguém quer fazer. Vai para onde ninguém quer ir, mas faz. Entrega-te mais. Ser submisso a Deus. Ser obediente a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te capacite. E que esta palavra ela possa tocar no teu coração. Que ela possa vir penetrar o teu coração. Que ela possa realmente te quebrantar o teu coração, te sondar, te esquadrinhar e pôr uma vontade que te venha a consumir, de buscares mais, de entregares mais, de leres a Bíblia mais. Essa é a minha oração, que Deus possa trazer uma vontade, que possa trazer mais sede e fome para ti, para que possas buscar, para que possas ter cada vez mais intimidade com Ele, para que possas falar mais. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.